Quem está no comando da sua vida? Nós tivemos agora, na reunião interna do encontro de pastores em Goiânia, o pastor Adil nos trouxe uma palestra muito edificante. Ele se baseou ali no livro de Juízes, capítulo 9, sobre a parábola de Jotão. Jotão foi dos muitos filhos de Gideão. Então, Jotão conta uma parábola baseada no fato de um dos seus irmãos, Abimeleque, matar os outros 70 irmãos de Jotão, todos filhos de Gideão. Então esse Abimeleque, ele queria reinar, então ele matou todos os seus irmãos e se tornou rei. E como o povo apoiou, então Jotão propôs uma parábola, contou uma parábola dizendo que, assim, as árvores todas foram até a oliveira e pediram à oliveira: você reina sobre nós. Mas a oliveira disse que estava muito ocupado produzindo azeite e não poderia. Então eles foram até, as outras árvores foram até a figueira também estava muito ocupada e não quis reinar sobre os demais. Então as outras árvores foram até a videira, mas a videira também disse que estava muito ocupada produzindo uvas para o vinho e não poderia reinar sobre elas, até que as árvores foram até o espinheiro. E o espinheiro prontamente se propôs a reinar sobre as demais árvores. Só que o espinheiro é uma tragédia. Ele é um desqualificado. E normalmente são os desqualificados que querem dominar. São os desqualificados que querem exercer um papel de liderança. Aquela pessoa que realmente tem visão e responsabilidade, eles fogem. Mas quem está correndo atrás é justamente a pessoa que não tem capacidade, não tem consciência da profundidade que é o papel da liderança. Mas então o pastor Adil ali nos levou a entender, a ver, que todos nós temos papéis muito importantes na nossa vida. Nós temos que desempenhar o papel de marido, o homem que é casado, papel de esposa para a mulher casada, papel de pai, de mãe, de filho, papel de cristão, papel de pastor, papel de patrão, papel de empregado. E nós temos que desempenhar cada um destes papéis com responsabilidade. Porque se nós não assumirmos a responsabilidade por cada um desses papéis, se a gente negligenciar, quem vai assumir a responsabilidade é o espinheiro, que é o incompetente, é o incapaz, é aquele lado irresponsável que o ser humano tem. Então, ficou muito evidente, muito claro, que cada um de nós tem que assumir a responsabilidade das nossas vidas. Eu, como pai, eu tenho que assumir a responsabilidade de pai, de poder orientar minhas filhas em todas as áreas, na área de estudos, na área de valores, princípios e valores, na área espiritual, fazer o culto doméstico com elas todos os dias, com vontade ou sem vontade. Eu tenho também o papel de marido
em que eu tenho que ser para minha esposa um líder, eu tenho que ser para minha esposa um companheiro, um conselheiro, um amigo. São muitas áreas da vida. Como pastor, eu tenho que ser o mentor da igreja, eu tenho que ser o líder, aquele que realmente está ali à frente, liderando com o exemplo, não somente falando, vai lá e faz isso, faz aquilo. Não, mas vamos fazer isso, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos fazer o culto doméstico. Como líder da igreja, eu tenho que ler, estudar e orar. Isto é o que cabe a mim na liderança de pastor. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade, um papel a desenvolver. Como cristão, cada um de nós tem que ler a Bíblia e orar todos os dias, buscar a presença de Deus. Porque se nós não fizermos isto, se nós não assumirmos a responsabilidade, então o espinheiro vai assumir a responsabilidade. O espinheiro é o lado irresponsável que todo ser humano tem. Então, meu irmão, minha irmã, fica aí esta lembrança de que a responsabilidade é pessoal. Como eu gosto de dizer, a vida tem apenas 2 dores. É uma colocação, né? Claro que a vida tem muitas dores. Mas do ponto de vista que eu quero falar, que é o ponto de vista da importância da disciplina, nos mostra que a vida tem apenas 2 dores. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A disciplina pesa quilos, mas o arrependimento pesa toneladas. Às vezes, nós não assumimos a responsabilidade mesmo na nossa saúde, na vida natural. Achamos que custa caro fazer exercício, alimentar corretamente. Mas isto é porque a gente ainda não viu o quanto custa caro cuidar da doença. Então, se custa caro cuidar da saúde, custa mais caro cuidar da doença. Se custa caro para o jovem estudar, se preparar para o futuro, talvez você se pergunte, pastor, mas Jesus está às portas. Mas escuta, o que o profeta nos ensina? Que a gente deve trabalhar como se Jesus viesse daqui a 100 anos. A gente tem que trabalhar, estudar, se preparar, como se ele viesse daqui a 100 anos. Mas viver como se ele viesse hoje. Não é? Então temos que ter responsabilidade, porque a única parte da nossa vida que anda bem e que vai dar frutos é aquela parte da nossa vida que a gente tem responsabilidade. Então, a parte que a gente não tem responsabilidade, é aí que a gente vai sofrer a dor do arrependimento. Então, pensa nisso, meu irmão. Você tem uma vida natural, você é casado, casada, você tem uma vida conjugal. Às vezes, marido deixa mulher de lado, mulher deixa marido de lado, não cuida. Tem pessoas que não têm essa responsabilidade. Aí depois, se a gente não agir com responsabilidade, depois a gente vai querer agir como vítima. Como eu já disse, nós não somos vítimas. Nós criamos a vida na qual a gente vive. Que possamos ter esta bênção de Deus para encarar as coisas com responsabilidade. Nós temos que assumir a responsabilidade em cada compartimento da nossa vida. Aonde você não assumir a responsabilidade, então o espinheiro, ele vai entrar ali e vai machucar.
Aonde o espinheiro dirige e governa, ali há pessoas feridas. Ali há mágoas, feridas, cicatrizes que muitas vezes nesta vida não tem conserto, não tem remédio. Pense nisto, pense com responsabilidade e assuma a responsabilidade da sua vida espiritual, da sua vida familiar, da sua vida conjugal, da sua vida profissional, em cada partícula da sua vida. Assuma a responsabilidade pelos resultados que você quer obter. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique com Deus.